Oi, gente linda, tudo bem? Então, estamos aqui hoje com uma convidada muito especial. Teremos um bate-papo muito legal e novidades para vocês estão chegando aí. Vamos lá. Oi, pessoal. Estamos de volta para mais um bate-papo emocionante, muito legal, com uma convidada muito especial que mora no nosso coração. Já separa o lencinho, né, pra limpar as lágrimas aí, que é uma história linda. Não esqueçam, gente, de curtir, dar um... Como é que é o nome do like. Dá um like. Deixa seu like. Deixa seu like. Compartilha, espalha a gente por aí, pra gente alcançar mais mães, mais informação. Bastante, gente. A gente quer espalhar não só em Teresópolis. Vamos espalhar pelo Brasil, né, gente? Vamos pensar grande. A gente vai deixar a nossa convidada se apresentar aí para vocês. Pode se apresentar, amiga. Depois desse carinho, né, todo que a gente está recebendo aqui, meu nome é Áurea, como minha bisavó, Áurea Eveline. Tenho 50 anos, acabei de completar agora e festejando muito, né? E sou casada com Cleverlan, estamos há 32 anos casados, com 4 filhos. Pedro já está casadinho. Júlia, o João, que faria agora 20 anos, e o Luca, que tem 13 anos, quase 13. E já antecipou, viu? Já tá botando a criança lá, adolescente já com 13 anos. Tá vendo? Porque tá comendo feito um leão de 13 anos. Ô fase! Como comem, né? Pois é. É isso. Bom, nós temos... vamos contar, né? A gente hoje vai perguntar algumas coisinhas, né? Da vida do nosso querido João, né? Nosso João, que foi a criança que nos apresentou, né? Nossas crianças, né? É isso que eu ia falar agora. A Eveline, que é a Áurea Eveline, né? Eu tenho o hábito só de chamar de Eveline, né? Eu pego o que eu conheço. Conheci como Eveline e já continuo. Eu também, Se me apresentar alguém como tia, gente, é um perigo. Já vai continuar como tia. Não pode. A Eveline é uma mãe, né? Que a gente conheceu através dos nossos filhos. A gente se aproximou. Eu, inclusive, conheci a Eveline muito antes. E, aliás, ela me conheceu porque eu não sabia. Eu sou muito ruim de fisionomia, né? Eu esqueço. Ela sabe disso já. Eu fui até a Secretaria de Educação e ela trabalhava lá. Tava com o Biel no colo e tal. Fui tentar matrícula, ver um monte de coisa. E aí ela, eu posso pegar, é igualzinho meu filho, não sei o quê. Pegou e passou aquele tempo, né? E a gente fez a primeira festa junina do Grupo Mães Terê. Nessa primeira festa junina, quando ela me viu lá, eu lembro de você. E eu, super sem graça, eu não lembro, pensando na minha cabeça, né? Não faço ideia de quem é. Não viu meu filho, se tivesse visto, ia lembrar. Aí foi que eu conheci João, foi a primeira vez, assim, que eu conversei mesmo com a Eveline, que eu conheci. Então, a Eveline, ela é mais uma dessas Você ainda mães lembra, porque eu de fato não lembro onde eu conheci a Eveline, só lembro da festa das mães. Porque foi um pouco marcante, Foi eu lá passei que a gente se vergonha. conheceu? Eu acho que a gente se encontrou antes, não sei se pela físio que cuidava das crianças. Ah, foi, verdade. Aham. A gente tinha uma fisioterapeuta em comum. E que até aí, que a gente nos trocava algumas encontramos, figurinhas sobre isso. isso. E aí depois nos encontramos na primeira festa das crianças especiais. Ali que a gente começou a se aproximar. E que essa festa, gente, diga-se de passagem, Foi. a nossa festa Aham. foi uma das melhores festas que a gente já teve até hoje. E nós tivemos um fotógrafo que fez uma entrevista com a gente. Foi. Que hoje é o nosso produtor. Não é? Diego Leal estava na nossa primeira Leal. festa. Lembra? Já Você fez foi a nossa preparando, entrevista? né, cada um. Caramba, hein? Isso tem anos. Já passou um tempinho grande, Olha né? que legal, né? Olha como que as memórias vão, né? Eu lembro porque eu passei vergonha, né? Então foi marcante o momento que eu conheci Por quê? a Eveline. Ué, eu não lembrava dela, Ah, falando que me tá. conhecia, eu passei vergonha, então ficou marcado. Gente, essa festa foi uma festa, assim, que traz muita saudade. Foi uma festa que deveria ter mantido Teresópolis. Foi até assim, me deixa um pouco emocionada, porque não tinha essa divisão.
que hoje tem, né? Essa divisão de clínicas, essa divisão eu sou de tal clínica, eu sou de tal, faço terapia em tal lugar. Não, era um conjunto, Não né? tinha... Todo mundo se juntava, todos participavam junto, todos os terapeutas, donos ou não donos de clínica, fisioterapeutas que trabalhavam, todo mundo em comum, né? Todo mundo trabalhou junto, a cidade de Teresópolis se uniu toda para fazer aquela festa e foi muito linda aquela festa, linda, né? Foi o nosso ponto de partida. Foi muito legal. Para começar a conhecer a nossa convidada, vamos lá, né? Depois a gente vai continuar nesse nosso papo descontraído, mas antes, para ela começar a se apresentar, eu quero saber quem é Eveline. Quem é Eveline antes de João, durante João e pós a caminhada de João para o céu. Falar de João é sempre um desafio, né? Porque para uma mãe esse filho vai estar sempre vivo, né? Tem uma parte da ciência que fala que é capaz, e já encontraram, células do filho impressas na mãe. Então, não só as nossas células vão para os nossos filhos, né, quando são gerados, mas a gente recebe essas células naquela troca ali também. E quando eu falo de João, eu sei que eu vou chegar em casa e ele não vai estar lá, mas de alguma forma muito forte, né? Acho que vocês vivem isso também. Ele está vivo para mim. Presente em tudo. Então, a Eveline antes, né, da vinda do João, era uma Eveline que achava que estava tudo já perfeitinho, né? Eu tinha um casal de filhos, como eu tinha planejado, estava ali com a vida bem resolvidinha, e aí fui para a faculdade. Já fui para a faculdade um pouco mais velha, não pude fazer faculdade ali com meus 20 anos. Fui para a faculdade feliz da vida porque estava realizando um sonho que eu precisava também por conta do meu trabalho. Já era professora e aí fui. Quando estava no início do 2º ano da faculdade, descobri que estava grávida. E sem planejar nem nada, então eu estava com 2 empregos ali naquela correria toda e mais faculdade à noite. E descubro que estou grávida. Então foi assim um choque, né? Mas, enfim, seja bem-vindo. Assim que a família recebeu, seja bem-vindo. E quando eu fui fazer a morfológica, o médico descobriu que algo não estava certo ali. Que tinha umas calcificações no cérebro da criança e ele não conseguiu me falar muita coisa. Então, dali começou toda essa trajetória, porque com 20 semanas eu já descobri que o João seria especial. E a gente foi fazendo muitos exames, parei em São Paulo fazendo um exame. A proposta do exame era fazer uma ultrassonografia, ver como é que estava, porque até então entendiam que João tinha hidrocefalia, ver como estava, tirar do útero, colocar uma válvula para a válvula drenar, começar a drenar aquele líquido e devolver para o útero com válvula até o final da gestação. E aí a gente foi para São Paulo para fazer esse exame. Foi um exame muito dolorido e no final do exame o médico falou que para ele teria mais risco que benefício. Eles não achavam que João realmente teria sobrevivido. Né, que ele seria incompatível, achavam que ele seria incompatível com a vida. E aí voltamos assim, frustrados, né? E eu lembro que quando nós voltamos, eu lembrei daquela passagem da botija de azeite, né? Quando o profeta chegou na casa da viúva, ela só tinha um pouquinho de azeite na botija, né? Então, de repente, ninguém dava nada por aquilo, mas foi a fonte do milagre. E Deus falou muito comigo com essa passagem com relação a João. Então eu voltei dali e falei, então é o meu milagre. E está tudo bem. E começamos a correr hospitais para fazer o parto. Fomos rejeitados por muitos hospitais também, né? E Deus permitiu que o João nascesse aqui, no HCT. Tinha uma equipe ali preparada para colocar a válvula.
quando ele nascesse. E quando ele nasceu, não precisou de válvula nenhuma. E João chorou, e João não tinha aquela cabeça dilatada. Ninguém entendeu nada e falaram, não, deve ter sido um engano, né? Isso aí foi um engano. Quando o médico... Alguém viu errado. E aí, quando o médico pegou os exames e começou a olhar, inclusive aquele exame lá de São Paulo, ele falou, não, tem mais alguma coisa. E aí fizemos um exame lá, não lembro se foi uma tomografia, não lembro, uma ressonância, não lembro o que foi. E depois disso ele chamou meu marido e falou, olha, tudo que eu te falei, porque ele tinha falado que tinha sido engano, né? Tudo que eu te falei, esquece. Esquece, porque o exame do seu filho, eu não consigo explicar. Mas o que ele tem de cérebro, aí pegou uma folhinha de papel assim e aí mostrou. O que ele tem de cérebro é a espessura dessa folha de papel, então eu não sei. Como ele está vivo até agora, como ele respira sozinho, como ele mama. E o João fazia tudo isso, assim. E ali a gente ficou no hospital, meio que assim, bichinho na vitrine, sabe? As pessoas passavam, é esse o bebê? Meu Deus. Era assim. E era Semana Santa, quando chegou a sexta-feira, o hospital esvaziou, todo mundo foi embora, e aí eu chamei os médicos e falei, então, e eu não vou embora? Não, você está de alta, mas seu bebê não pode sair do hospital. Eu falei, mas por que não pode? Ele está o tempo todo comigo, mama no peito e tudo mais, né? Não, o bebê não pode sair do hospital. E aí chamaram uma médica que veio e falou para mim, falou, olha, você sabe que seu bebê pode ter uma morte súbita? E aí eu falei para ela, então, eu tenho mais 2 filhos em casa, que eu não sei quanto tempo eles têm de vida. Mas o tempo que o João tiver de vida, ele vai viver com os irmãos, com os tios, com os avós, com todo mundo, porque ele tem uma família. E aí ela falou, tá, tudo bem, vou te liberar, você vai para casa, mas você está ciente do risco. Na segunda-feira você volta, que eu quero acompanhar essa criança. E assim foi. Voltei na segunda-feira. E aí falei para ela que... Aí ela começou a examinar João e começou a falar assim, então, mãe, ele não vai enxergar, ele não vai ouvir, ele não vai andar, só não, né, o tempo todo. Não. E aí eu falei para ela, então, esse final de semana em casa a porta bateu e ele pulou. Tiramos foto e ele piscou com flash, porque a gente ainda tinha flash naquela época, né? E aí ela falou assim, mãe é assim, mãe vê coisa onde não existe. E assim foi. Então, esse foi só o começo, né? E aí a Eveline ali, mãe do João, foi nascendo aos poucos. Porque os outros filhos tinham uma saúde de ferro, eu não tinha um nebulizador em casa. Eu não sabia fazer uma nebulização, porque eles nunca precisaram. E, de repente, com o João, eu tinha que ter uma bala de oxigênio, nebulizador e mais não sei o quê, né? Os apetrechos ali. E aí a mãe do João foi nascendo ali, aprendendo esses cuidados, né, de cada dia. E aí muda a nossa... Mãe, um pouquinho enfermeira. Mãe, enfermeira. Um pouquinho médica. É. Vai nascendo, né? Vai nascendo. Com as dificuldades que se apresentam, com os desafios que se apresentam, vai nascendo. E uma nova pessoa vai se descobrindo, né? Eu acho que essas pessoas estão dentro da gente, né? Elas precisam da oportunidade de vir à tona, assim. Eu lembro que quando... Teve uma época que eu trabalhava lá na Fonte Santa, numa creche lá, e na vinda o ônibus passava em frente à APAE. E tinha uma paciente da APAE que ela entrava no ônibus e ficava me procurando. Isso uns 3, 4 anos antes de ter João. E quando ela viu onde eu estava sentada, ela sentava perto. Se tivesse alguém do meu lado, ela sentava e ficava encarando aquela pessoa. Até a pessoa se tocar e sair. E ela sentava do meu lado e falava assim, oi, eu sou a Claudinha, tudo bem? Estou vindo da APAE. Era igual aquele filme, como se fosse a primeira vez. Todos os dias que a gente se encontrava, ela falava assim, ela repetia desse jeitinho. Então, eu acho que essas pessoas já estavam aqui dentro. Tanto que essas crianças, né,
especiais, elas conseguem enxergar e nos elegem, né? Nessas horas. Verdade. Mas é desafiador, né? E aí, João, que não tinha chance nem de nascer, nasceu, né? E viveu muito bem, dentre a família, aprontando todas, bastante, ria um bocado, Bastante. sorriso lindo, Bastante. até 15 anos, quase 15 16, anos né? e 10 meses. Nesses 15 anos, João teve lá as intercorrências, né, as internações, mas João também teve os retiros de igreja. Tá vendo? Também e o Biel teve, só foi em um. Bia as também foi festas, bastante. né? As festas, Já foi em praia? praia. Bia Não também gostava foi em praia. muito. Bia também não gostava. Não. O Biel já gostava. Era só Bia isso sempre que ia em praia, ela vinha com pneumonia. Mas era É. isso que Biel era diferente de João. Que você vê que João e Biel nasceram praticamente igual, né? Choraram, mamaram, fizeram tudo que tinha que fazer. A única diferença é que João já sabia que ele tinha alguma coisa e Biel ninguém sabia. Aí já nessa outra parte eles já se separavam. Gabriel gostava de praia, ele só não gostava de água gelada. Na praia, piscina, se estivesse quente era com ele mesmo. Não, João não suportava vento, ele não gostava de vento, incomodava, assim. Mas ele aproveitou muito. Tem um casal aqui da cidade, né, que teve um filho também, com algumas questões assim. E aí ele veio falar uma vez para mim, falou assim, então, quando eu soube que meu filho teria alguma dificuldade, motora, enfim, eu lembrei de vocês. E pensei, se eles podem, nós também podemos. Nós também vamos É conseguir. meio assustador às vezes, né? Saber que a gente vira referência até sem nem saber, sem nem perceber. É verdade. Eu, às vezes me assusto um pouco. Quando eu escuto depois já passou, né? E pós, João? Então, depois que João ficou entubado, fez a tráqueo, a GTT, comecei lá no hospital mesmo. Teve um dia que ele estava tão inchado, tão furadinho de todos os exames. E aí lá eu conversei com ele. Falei, João, se você já cumpriu a tua missão, se já está tudo bem, né? A gente já conversou sobre isso, né, Jaque? Para mim está bem também. E eu te libero. E te agradeço por todo esse tempo, por todo esse amor, por tudo que você fez. E aí, naquela noite, ele assim, muito inchado, medicado, né, ali. Não teve reação nenhuma. Um momento... Aí eu liguei para Lalan, meu marido que estava em casa, e falei, olha, eu conversei com o João assim. Aí ele, não, eu tô indo para aí, e eu lá embaixo, né? Eu já fiz isso, né, Eveline? Eu aprendi muito com a Eveline, gente. Eu me inspiro muito nela. É difícil isso, E aí eu falei, não, você não desce, porque eu já conversei com Deus, porque se realmente isso tudo chegou no fim, na hora que tem que, enfim, vai ser essa noite, porque é muito sofrimento para uma criança. E aí, naquela noite, eu fiquei ali do lado dele, acordada a noite toda, conversando com ele. E de manhã, a menina do laboratório voltou correndo com o exame na mão, falou, tá melhorando. Ali eu tive certeza que a gente ia voltar para casa. E ali Depois da entrega, né? Depois da entrega. E ali a gente começou a arrumar, né, as coisas para voltar para casa e tudo mais. E vivemos ali ainda com o home care, depois de voltarmos para casa. Acho que 1 ano e 8 meses que tivemos o home care ali com o João. E aí eu conversava com Deus, eu falei, Senhor, o Senhor me devolveu o João uma vez. Eu queria te pedir só mais uma coisa. Quando chegar realmente a hora do João, não permite que ninguém tente prolongar o que o Senhor determinou, nem eu. Porque eu tinha passado esse tempo com o João na UTI, e era uma UTI de adulto. Então eu comecei a perceber, sabe? Aquilo que eles chamavam de vida,
É prolongar o Gente, sofrimento, prolongar né? sofrimento, não tinha vida ali. Porque você contava, a pessoa entubava, 2 semanas os rins paravam, aí começava a hemodiálise ali mais uns 7 dias e aí falia tudo. Valia tudo, a pessoa vinha a óbito ali. Às vezes é até meio duro a gente pensar, né? Mas é tanto sofrimento que o nosso amor é tão grande, tão maior que tudo, que a gente prefere sentir saudade do que ver sofrendo. Do que ver naquela condição, né? E aí eu pedi isso a Deus. E foi assim mesmo, assim que Deus fez. Cheguei em casa, trabalhei o dia todo, tinha uma reunião na escola de Luca, passei na porta da escola, falei, não vou entrar, vou para casa. Cheguei em casa, dei café para a técnica que estava no dia, beijei, brinquei com o João e conversamos. Ela foi um dia ótimo, ela começou a passar o plantão, foi um dia ótimo. A pediatra esteve aqui, falou que ele está ótimo. Nossa. A enfermeira esteve aqui, falou que ele está ótimo. A fisioterapeuta tal, que era a nossa referência, né, ali na equipe, esteve aqui e falou que ele está ótimo, está tudo bem. E aí ela começou a passar o jantarzinho dele e começou a me chamar. Quando eu entrei no quarto, já estava tudo parado. Já tinha parado. Ele estava no BIPAP, tinha parado tudo. E ela, Eveline, me ajuda, eu não sei mais o que fazer, me ajuda. E começamos a ligar para todo mundo da equipe, ninguém atendeu. Liga para os bombeiros, ligamos para os bombeiros. E dali a pouco os bombeiros já estavam lá dentro de casa. E a gente se revezando, fazendo a massagem cardíaca. E os bombeiros já estavam lá e ficaram meia hora tentando reanimar João. E assim, depois de meia hora, eles realmente constataram o óbito, né? E eles choravam ali junto comigo, porque ninguém está preparado para isso, né? Ninguém está preparado para isso. Assim, racionalmente a gente pensa que, puxa, é melhor, né, para eles do que ficar sofrendo e tudo, mas a gente não está preparado. Nós somos muito humanos, entrega, né? Então a gente quer a pessoa perto, a gente quer sentir a pessoa, a gente quer que a pessoa esteja ali, né? Mais que às vezes a gente está vendo, tá sofrendo e por que tá passando por isso, mas a gente queria ter a pessoa, né? Com a gente. A gente até concorda, né? Não, tá sofrendo, é melhor do que ficar sofrendo. Mas ali, no fundo, na hora mesmo, na hora, a gente dá uma negociada, não, deixa mais um pouco, peraí. Aí acho que vem a palavra do egoísmo, né? Não sei se cabe essa palavra, mas foi como aconteceu até comigo, né? Não sei, acho que com o Jaque não foi muito assim, mas comigo eu fiquei, não é Deus. E Deus falando comigo, entrega, e eu não. Eu querendo não ouvir, né? Não é Deus falando. Mas porque a nossa carne não está preparada, né? Não. Nós não fomos criados para isso. Eu não vejo nem isso como egoísmo, eu vejo pela questão humana mesmo. Nós somos humanos, então a gente está vendo ali... Não quer perder, a gente quer ter contato, assim, até mesmo na questão quando eu perdi a minha mãe, eu tava no hospital com ela, fui pra casa da minha irmã e ela faleceu exatamente no momento que a gente parou para orar. E a oração, eu lembro perfeitamente. Minha irmã falou assim, faz a oração. Eu falei, eu não consigo, mas Deus vai recolher as minhas lágrimas e Ele vai entender o que eu tô fazendo, o que eu tô falando. E naquele momento ela falou assim, Deus, a gente te entrega ela. E a gente já entendeu o teu propósito. E ela já é um milagre. E foi exatamente... Aí, assim, já era por volta de 1h45 da manhã. E quando foi 3 horas da manhã, o hospital ligou pra gente. Quando a gente chegou lá, foi exatamente a hora do óbito dela. No momento que a gente estava fazendo a oração de liberação. Te entrega. E aí, na hora dessa oração, né, Deus tanto pode dizer sim como não, né? Então, já teve vezes de Deus falar sim. E tem o dia que chega, né? Eu chegava nessa oração devido ao processo da internação, né? Conforme que eu ia passando, que eu ia vendo, aí eu ia pensando, aí eu ia nesse processo, aí eu ia indo, não, Deus, está sofrendo, faz a tua vontade. Eu não quero ver meu filho sofrer, eu quero que ele esteja bem, que ele possa participar de tudo como ele sempre participou. Quero que ele consiga ter a melhor qualidade de vida possível. Então, e diante desse legado todo, né, porque é um legado, né, é uma história.
Jesus colocou o João na tua vida, não foi por acaso. Dentre alegrias e tristezas. Gerou um propósito e nesse propósito um destino. E hoje, dentro desse destino, você está cuidando de crianças, né? Com diagnósticos, alguns parecidos e outros, né? Diversos, né? Outros não parecidos, mas que ficam ali entre alguns aspectos iguais do João, outros diferentes, mas que conectam aí o João, né? E como que Deus trabalha, né? E é um legado, né? É um legado que o João estabeleceu na tua vida e como que você hoje pode passar para as mães. Não, eu posso passar para você com propriedade, porque eu vivi isso. Então você está vivendo, você está podendo ajudar outras mães, né? E falar daquilo que você viveu. Então, como que é bom, né? O que Deus está fazendo na tua vida hoje. Já teve gente, né, que fala, não, Eveline, mas como é que você consegue? Porque você vai lidar com pessoas, né, com crianças parecidas com o João, com mães vivendo coisas que você já viveu. Pois é. Mas, assim, eu acho que a gente acabou vivendo tão profundamente, né, o que era cada um de nossos filhos, que a gente não se confunde. Então eu olho para aquelas crianças ali, eu sei exatamente quem é cada uma daquelas crianças e que não é meu filho. Teve um dia que me deu aquela olhada no fundo dos olhos, né? Como o João fazia, que meio que me resetava assim. E aí eu parei olhando para aquele menino, eu falei, meu Deus do céu, quanta coisa que eu já vivi, assim. Mas eu não me permito, sabe? Misturar isso. O que foi bom para o João, foi bom para o João. Hoje o que é bom para o Marlon, o que é bom para o Vitão, o que é bom para essas outras crianças, é diferente. Então, eu consigo andar nesse caminho aí, mas mantendo assim, né? Não é uma distância, mas é um respeito. A individualidade de cada um, é o respeito. Então tem a mãe que não quer fazer a tráqueo, tem a mãe que não quer fazer a GTT, tem a mãe... O que eu posso falar para ela? Posso falar o que eu vivi, mas respeitar a decisão dela diante daquilo que é a realidade que só ela sabe. Eu lembro quando você foi pro hospital para fazer a tráqueo. E a gente desesperada que a cirurgia não acabava, as horas eu briguei com a Eveline, você não vai fazer isso com o João. Pelo amor de Deus. Eveline, Michele, mas é o melhor pra ele. Eu não posso mais. Eu fui pro hospital, ela foi pro São José, eu fui atrás dela com o João, com a bala no carro. E a Eveline não vai, tentando. A gente só não chegou lá onde ele tá. Tentando mudar a cabeça dela. E aí ela voltou pra casa com o João, com tráqueo, com gastro. E eu olhando aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Por que a Eveline foi fazer aquilo? Gente, em menos de não sei nem quanto tempo, a minha filha estava nas mesmas condições dele. Né? Com tráqueo, com gastro. Né? Olha como que Deus foi, né? Foi trabalhando ali. Né? E eu acho que assim, Deus tem um plano tão lindo, né? Essas crianças, elas vêm numa doação tão grande, que é tanto amor, né? É tanto amor ali, é uma doação tão grande que se a gente não conseguir aprender o mínimo, Deus... transformar alguma coisa na gente. A deficiência realmente é nossa. É nossa. Né? Não é deles. O amor deles transbordava. Transbordava. Né? E o sorriso no olhar. Né? É o que eu penso, apesar da saudade, assim, todo mundo que às vezes para, conversa, pergunta, eu falo, gente, a saudade existe, o vazio tá ali, mas não tem dor, é tanto amor, é tanta coisa que eu recebi, que eu não posso falar, nossa, dói, não. Foi perfeito o tempo que Deus me permitiu. E cumpriu, assim, como cada pedido, né, que você fez o meu pedido era que ele não chegasse numa tráqueo, que ele não tivesse que ficar preso dentro de casa, então eu não posso... Agora, depois disso tudo, né, dizer assim, poxa... Deus não me atendeu. E se não. Foi perfeito do jeito que tinha que ser. Exatamente. E uma outra coisa, assim, que João me deixou também, e que eu acho que tenho despertado para isso recentemente, né? É o legado dessas crianças, dessas famílias também dentro das igrejas, sabe? O espaço de respeito, né? O espaço de respeito a essas crianças. Hoje a gente está aí trabalhando especialmente com essas crianças do espectro, né?
E cada um demanda uma questão ali. Mas e essas famílias? Verdade. O que a gente tem feito com o ID de Jesus com relação a essas famílias? Essas mães que estão se matando em casa, né? Mata o filho e se mata porque tem medo do que vem amanhã. O que a gente tem feito? Elas não têm uma rede de apoio. Muitas delas não têm rede de apoio. Às vezes falta rede de apoio, falta informação e às vezes tem a informação, sabe o que precisa, mas não tem como chegar no que precisa. E isso deve dar Muitas dessas mães são mães solo, desespero, né? Condições, que seu filho precisa fazer determinadas coisas e não poder fornecer isso. Pois é. E não tem nem o tempo para receber essa rede de Não, apoio. sim. Dedicação total aos Dedicação filhos. total. Tem mães que hoje tem que ter grade em casa, né? Grade. Utilizam de recursos Desumanos, variados, até desumanos, para conseguir de alvenaria, enfim. proteger até a vida do próprio filho. Pois é. E aí a igreja, assim, Jesus falou, né, que a gente teria os pobres, que a gente teria os necessitados, e hoje a gente fica esperando que alguma força política do governo faça. E aí a gente fica paralisado, olhando essas coisas acontecerem. O ID de Jesus, no nosso caso, no nosso contexto, né, se não for para ir ao encontro dessas pessoas, a gente vai fazer o que mais? Para que estou aqui, né? Para que estou aqui, né? Para que passei pelo que passei, aprendi, para quê? Para Pra guardar quê? para mim Exato. ou para simplesmente jogar fora? Jamais. Né? E Tem assim, um e a gente propósito. tapa os ouvidos para isso. A gente tapa os ouvidos, né, para essas crianças que estão lá no culto, mas tem que estar com o vídeo ali no celular. Para essas mães que tem hora que elas têm que levantar e ir com essa criança para algum outro lugar, porque os olhares começam. Mas, poxa, talvez seja a única chance dela estar num grupo social, aquele ali da igreja, e ela tem que se retirar. A pessoa que mais precisa receber a palavra é que tem que sair. É que tem que sair. Porque não tem uma rede ali de apoio para pegar a criança e sair e ela ficar ali, né? Então, aonde a gente quer chegar, né? Então, ou a gente tira essas máscaras e vai mexer realmente, né, nas feridas como tem que ser, ou então a gente vai continuar vendo o que tem visto por aí. As pessoas se isolando, as pessoas se matando, as pessoas questionando Deus, né? Onde você está, de verdade, né? Essas mães que cometeram ali, né, o homicídio dos filhos, se suicidaram depois, acho que essa era a pergunta delas: Deus, onde você está? E aí Deus estava ali na porta do apartamento do lado. Porque se a gente não for, né, a expressão de Deus, a gente é o quê? E aí essa pessoa da porta do apartamento ali que estava do lado, ela só se incomodou com o mau cheiro. Ela não se incomodou com a ausência daquela pessoa. Foi só com o mau cheiro do corpo em decomposição. Então, até onde a gente vai? Que igreja é essa? Que igreja é essa? Tem que conseguir alcançar principalmente as mães, né? Que a gente fala muito de mãe porque na grande maioria, né? Acho que a maior porcentagem é de mães. É de mãe. É raro um pai que ficou nessa situação que a gente vive, que a gente vê. Então, a grande maioria é mãe. Mas também tem, né? Porque tem mães Também tem. que abandonam os filhos e largam com os pais, né? Também tem. É uma Também minoria, tem. mas existe. Então, é esse cuidado. Também essa mãe, às vezes, está se sentindo sem rede de apoio. Conseguir também pedir ajuda, né? Não se envergonhar, tentar não se esconder, às vezes é difícil, mas conseguir expressar o mínimo, procurar. E quem está por perto, a igreja, vizinho, conseguir enxergar também, né? Ter esse carinho para abrir o olho e enxergar essas pessoas que às vezes elas estão ali gritando e você não percebe, você não olha para o lado. É verdade. Enxergar essas pessoas. Então, acho que esse é um dos legados que João me deixou também. E o legado que a gente quer chegar lá. Que o João deixou, o Gabriel, a Bia, esse legado não ficou só na gente mãe, né? Só em nós mães. Uhum. Ficou em nossos filhos, né? Sim.
que com certeza nas escolas, hoje não tenho mais criança, né, na escola, a minha filha já está na faculdade, mas você tem criança na escola, já que tem criança na escola. Mexeu na vida de muita gente. Com certeza eles têm, se passar uma criança ali especial, eles têm um olhar diferenciado, eles vão ter uma referência e vão saber lidar, né? E os nossos adultos que já são, né, a gente já crescidos, casados, eles também têm um olhar diferenciado, os nossos maridos têm um olhar diferenciado. Então, assim, envolveu a nossa família, né? A Pamela também tem a Laurinha, né? Que é autista. Então, assim, as irmãs também têm um olhar diferenciado. Eu acho tão lindo elas se preocuparem num culto, como você está dizendo aí. O culto, quando o culto está acontecendo e o volume se excede, elas já procuram, elas mesmas, na bolsinha da irmã, o fone para colocar. Se precisar, levam às vezes ela, pegam, né? Elas pegam para dar uma colocam volta na irmã, entendeu? Ou então pegam a irmã no colinho e vai levar lá para trás para passear. Então, olha só, que amor, que cuidado. Como que eu vejo Deus, precisa, né? A gente vê Deus ali. A gente vê Deus aqui. A gente vê Deus no cuidado, porque às vezes a mãe, ela é ministra, né, do Ministério de Dança, então muitas das vezes daqui a pouco ela tá lá na frente dançando e pode acontecer uma coisa com a irmã, e aí? Então as irmãzinhas sabem o que fazer, elas sabem o cuidado que toma com a irmã. Vamos lá pra trás, vamos colocar o fone, vamos interter ela com algum brinquedinho aqui, porque a mamãe tá lá louvando, né, dançando pro Senhor. Então, assim, nossa, que coisa mais linda, né? Você criar a criança ali sabendo a diferença, o cuidado que ela precisa, né? E até mesmo elas passaram as férias numa colônia de férias e as pessoas não sabiam, né, que Laura era autista. E a menina da colônia só chegou pra mim e falou: nossa, elas têm um cuidado com a irmã que é diferente. E aí depois eu expliquei, né? Falei, não, a Laura, ela é autista e tal. E expliquei a ela, tá aí, agora eu entendo o cuidado, essa super proteção que as irmãs têm com ela. É uma coisa linda, muito bonitinho. E dentro desse assunto também, né? Tem, hoje em dia, também adultos se descobrindo autistas, né? E o quanto que isso para a igreja também, isso também tem que ser olhado como um ministério, né? Tem uma mãe que ela descobriu o diagnóstico do menino e agora descobriu o dela. E a gente fez uma reunião lá na clínica e ela não conseguia sentar dentro da sala. Ela pegou a cadeira e colocou na porta. E toda hora a gente insistindo, né? Senta aqui, que tá mais fresquinho, não sei o quê. Não, aqui tá bom pra mim. Esse é meu limite. E depois ela veio conversar comigo e ela falou, eu tô no espectro, então estar assim no meio de muita gente pra mim ainda é muito difícil. E aí ela depois me falou que começou a frequentar uma igreja, porque ela queria muito que o menino crescesse com uma referência. Ela falou, Eveline, eu tava lá ouvindo, ele tinha ido para a escolinha, eu estava ouvindo o pastor falar, de repente quando eu me dei conta, eu estava lá na frente na hora do apelo. E uma pessoa parou do meu lado. Eu não sei quem falou para ela que eu não suporto ninguém me pegando, mas ela parou do meu lado e só falou, eu tô aqui. Se você precisar de mim, eu tô aqui. E ela me respeitou ali de uma forma... Gente, eu fiquei maravilhada com aquilo. Quem falou, né? O Espírito Santo. Porque ela é uma pessoa super reservada, sempre na dela, assim. E essas pessoas estão sedentas por ouvir essa palavra. Só que talvez não deem conta de ouvir como nós ouvimos, de cultuar como nós cultuamos. Mas será que elas não podem cultuar também? Sim, precisa de um... Né? De um meio diferente, um meio diferente, e um respeito, né? Eu acho que é isso. O desafio é muito grande. É muito grande. Mas que, se nasceu no coração de Deus, é capaz, né? E a gente já tem visto essa evolução, né, acontecendo. Até mesmo o autismo era algo que as pessoas não sabiam, né? E hoje, assim, é muito mais falado. As pessoas estão abrindo mais a mente, né? Então, estão tendo mais entendimento, estão buscando mais facilidade de abrir a mente, né? Quanto mais se fala, né?
sobre isso. Como é que a gente respeita se a gente não conhece? Verdade. Então, a gente precisa trabalhar, né? Multiplicando isso, falando sobre isso. Verdade. Outra curiosidade que eu tenho sobre Áurea Eveline. Falou os dois nomes, Olha! Tava bem bom, Não, a maldade, não. É uma curiosidade. Lá, quando você começou sua vida profissional, você se imaginava trabalhando com crianças especiais, atípicas, no termo que se encaixa hoje, mas você se via dessa forma, trabalhando nesse ambiente, nesse mundo hoje? Não me vi assim, e na escola comecei trabalhando com os grandes, que eu gostava de trabalhar com os grandes, e aí quando eu mudei, que eu comecei a trabalhar com os pequenininhos, aí eu fiquei apaixonada. Aí eu falei, gente, mas eu achava bom, não, bom é aqui. E aí, assim, fiquei apaixonada na educação infantil e sempre tinha, assim, muito cuidado com minhas crianças, né? Quando você fala, meus pequenininhos, eu sempre tive muito cuidado com aquelas minhas crianças. Mas não me via trabalhando, até porque, mesmo depois de ter o João, a deficiência do João era algo assim, muito, muito grave, né? Muito grave. Mas se eu quisesse trazer o João pra cá, eu traria o João pra cá. Cientificamente muito grave, né? Cientificamente muito grave. Mas eu poderia trazer o João pra cá. O João ia ficar aqui muito bem. Igual a Bia. Né? E aí, assim, quando eu via... A gente tem uma amiga, Cris. Ela tinha Clarinha na época. Eu tava indo pra clínica, empurrando a cadeira de João, e vinha Cris com um pavê na mão, assim, andando, assim, na frente, pra ver se Clarinha continuava andando, alcançando o pavê. Tipo aquele negócio, assim. Eu falava, meu Deus do céu, isso, sim, pra mim é muito difícil. E eu via o autismo, gente, de uma dificuldade muito grande, porque a minha referência de autistas, tanto de escola quanto de contato, era nível 3 de suporte. Porque não se falava autismo nível 2, nível 1. Era nível 3. E é por isso que hoje até as pessoas olham uma criança de nível 1 e dizem, mas tem certeza? Tem certeza que é autista? Tem laudo errado. E aí eu sempre pensava assim, cheguei a falar, né, com vocês já sobre isso, o quanto eu respeitava essas mães. Falei, caramba, gente, olha isso. Eu não consigo me ver numa vida assim, porque olha... É muito difícil. Muito difícil. Eu falava isso pra elas, assim. E hoje eu tô lá no meio das mães. Né, hoje na clínica ali, acho que 95% autistas. E eu no meio das mães e no meio das crianças. E no meio dos adolescentes, porque as crianças crescem. Pois é. E aí vem outro desafio, né? Que é pegar, e tem aqueles que tem a questão da fuga. E a gente esses dias passou algo muito interessante. Tem um que é bem grandão, assim, e ele tá nessa fixação por fuga e chaves. Caramba. Então, a gente viu os terapeutas com dificuldades pelos monitores lá nas câmeras. E aí eu olhei e falei, fugiu. E aí eu já consegui sair para encontrar com ele na porta onde ele ia sair. Só que ele é muito maior do que eu. Então já parei na frente dele, assim, e comecei a falar com ele, e ele meio, né, querendo fugir. Ele queria fugir. Ele não queria saber de ninguém. E aí peguei, chamei uma outra colega e fomos conduzindo ele para a sala. Nisso ele estava com umas chaves na mão, ele pegou e jogou assim, chave. Aí na hora abaixei, catei as chaves. Quando eu cheguei na outra sala, ele tinha passado e trancado. Aquela chave era da porta. O terapeuta estava do outro lado, preso do outro lado. Desse jeito. Então, assim, eles crescem, gente. E aí, junto com isso, vem os hormônios, vem a sexualidade, vem todo esse turbilhão. Todo esse turbilhão. Então, a gente vai reaprendendo. Muitas vezes as mães não ali. dão conta, né? É muito difícil. Para uma mãe. Essa fase é um aprendizado. Sim, né? para aqueles filhos típicos. Muitas de nós não damos conta. Quando chega essa fase, né? A gente fala, meu Deus, né? Para o atípico, então, que tudo é tão
intenso, né? Intenso. É desafiador. É muito desafiador. Então a gente faz lá, né? Já começa a observar. Já com 9, 10 anos já tem uma diferença de hormônio, já muda um pouquinho o comportamento. E a gente já começa a conversar com a mãe, né? Para observar outras questões também. Então, são etapas. E aí hoje eu estou imersa nesse mundo que eu temia, que eu temia bastante há um tempo atrás, mas que hoje eu vejo com uma paixão muito grande e um legado de verdade mesmo. Ai, que lindo. Deus é Deus, né? Sempre, né? Deus é Deus. Esse propósito lindo que ele coloca na vida da gente. Fácil não foi, mas foi perfeito, foi lindo, foi um E aprendizado Deus incrível. tem os seus meios, né? Tem. Se você não tivesse João hoje, você não estaria nesse meio. Ah, não. É igual eu falo com a Laura. A Laura É. veio pra A gente mudar a não minha seria vida, quem a assim, gente é. de uma forma 90 graus, né? completamente, até mesmo na minha vida profissional. Hoje, se eu não tivesse a Laura, eu não estaria Tá fazendo no o mesmo mundo que eu caminho estou. de Eveline, né? Sei, Você tá, hoje. tá Deus e os seus ampliando. meios de trabalho, né? É verdade. Sim. Não, Encontrou gente, os nossos corações, né? Pra muito isso. bom esse bate-papo aqui com Uma vocês. delícia, né? Vamos ter um repeteco aí em breve, né? Ah, Falar é sempre mais, bom, né? É porque não cabe, Acho né? que é Tudo pouco, nesse, né? não Passa cabe muito tudo, rápido, é muito rápido. assunto. Hoje Temos assunto. foi mais assunto sobre a pessoa, né? Conhecer um A pouquinho, mãe. né? Depois nós vamos convidar A a Audrey, profissional. terapeuta, né? Isso aí, Pra boa. estar aqui com a gente. Foi um papo sobre amor. Isso. É. E a gente vai estar se despedindo aí de vocês, gente. Beijinho, tá? Foi muito bom. Não, mas antes da despedida, né? A gente não pode conta. Vamos lá. contar a novidade. Eveline, Conta. um presente pra você, tá bom? Do Mães Terê Pode com Elas. Coisa mais linda. E a gente também gostaria de agradecer, né, ao nosso agradece, parceiro, por a favor, nossa nosso parceria, LD Custom aí, né, Ó, na produção das nossas Sou de canecas. caneca. Tá bom? Tudo em personalizado. Vocês Isso aí. podem Busca. procurar LD Custom, tá? De excelência. E fica a nossa pequena lembrança pra você, Eveline. Linda. Todas as vezes que Linda você participação. Amei. olhar pra essa caneca, você vai lembrar desse momento tão especial. verdade. Muito especial, gente. Então, Obrigada. a gente vai deixar Obrigada, esse amei. finalzinho aí pra você dar um recadinho aí e se despedir aí. Gente, nós das Mães Terê Pode com Elas estamos despedindo de vocês. Obrigada. Beijo. Obrigada. Tchau, Com pessoal. Deus e até a próxima. Gente, foi um prazer estar aqui. Fiquei tensa, né, com esse convite. Mas um bate-papo como esse, né, a gente não recusa nunca. E fica aqui o convite, sabe? Chama alguém para bater um papo assim também. Leva ali uma caneca, um chá, uma água, um café. Isso aí. Né? Mas a companhia que faz a diferença aí é tão bom. Obrigada por quem assistiu, para quem vai assistir. Que Deus te abençoe, que essas palavras toquem teu coração e que teu propósito de vida aconteça e que você viva isso intensamente, como a gente tem acreditado que esse tem sido o nosso propósito, né? Então é isso. Obrigada. Beijinho. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Você com certeza já ouviu a frase: quem não é visto não é lembrado. E podemos dizer que ela funciona tanto para pessoas quanto para a sua empresa. Quando você não anuncia o seu produto ou não faz uma boa divulgação, não tem como o seu público conhecer as vantagens do seu produto ou serviço. Foi pensando nisso que a agência Atos convida você, empresários e pastores, a divulgarem a sua empresa ou a sua igreja. Temos ótimos pacotes de divulgação para a TV e para a internet. Elaboramos cartazes e toda a mídia necessária para o sucesso do seu empreendimento. Acesse o nosso Instagram, Atos Agência, ou entre em contato pelo WhatsApp